Lidando biblicamente com as emoções, e hoje então a nossa conversa é sobre ansiedade. Relembrando, eu quero relembrar duas coisas importantes que nós falamos há 2 quartas-feiras atrás sobre a questão das emoções, que isso serve como base então para a gente conversar sobre ansiedade. A primeira coisa é que a Bíblia nos mostra que a gente pode ter emoções santas ou emoções pecaminosas. Então, as nossas emoções elas não são neutras, porque as nossas emoções revelam as coisas que estão no profundo do nosso coração. Por exemplo, eu posso me alegrar com coisas que eu não deveria me alegrar. Por exemplo, quando uma pessoa que eu não gosto se dá mal e eu fico feliz que ela se deu mal. Essa não é uma emoção santa. Ou eu posso me entristecer, ou eu posso deixar de me alegrar com uma coisa que eu deveria ficar feliz. Uma coisa boa aconteceu com outra pessoa e eu fico triste porque eu queria que acontecesse comigo. Isso também, essa falta de alegria é pecaminosa. Então, ao mesmo tempo, existe uma alegria santa, existe uma tristeza que é santa, existe e assim por diante. Então, essa é a primeira coisa que a gente trabalhou, que é importante a gente relembrar, que serve como base para hoje. Então, existem emoções santas e emoções pecaminosas, as nossas emoções não são neutras. E a outra coisa, que é muito importante, é que as nossas emoções revelam o estado do nosso coração, porque Provérbios capítulo 4, versículo 23 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, as nossas emoções também é fruto do nosso coração. E o texto de Provérbios vai falar: guarde o seu coração então, porque o que você coloca lá dentro, o que você entesoura no seu coração, isso serve como fonte para a sua vida. Então, as nossas emoções vêm daquilo que está no mais profundo do nosso coração, e as nossas emoções são uma oportunidade que Deus nos dá para que nós conheçamos mais de nós mesmos. A Bíblia vai mostrar vai falar lá em Jeremias 17, que o coração do homem é enganoso, e isso não significa que a gente engana a gente mesmo. Nós não nos conhecemos em sua plenitude. E por meio das nossas emoções, Deus também nos dá oportunidades de nós refletirmos mais sobre as nossas vidas e assim trabalharmos em questões mais profundas do nosso coração. Então, tendo isso como base, hoje nós iremos conversar sobre ansiedade. E, gente, apenas a título de introdução aí, preocupação é um estado emocional muito frequente. Eu vou trabalhar aqui ansiedade e preocupação como termos correlatos, e eu já vou falar disso, que existe uma preocupação que não é pecaminosa e existe a preocupação que é pecaminosa. Lembra que eu falei? As nossas emoções podem ser santas ou pecaminosas. Assim como existe uma alegria santa e uma alegria pecaminosa, existe também uma preocupação que é santa, que é boa, e uma preocupação que não é santa. Então, a preocupação ou a ansiedade é um estado emocional muito frequente em nossa vida. Ela pode surgir de repente, às vezes a gente fica preocupado, ansioso o dia inteiro, pode roubar nossa alegria. Muitas vezes a gente perde o sono. Quantos aqui e quantas vezes todo mundo já teve a experiência de se deitar na cama, enrolar para cá, enrolar para lá, e você está pensando em alguma coisa, refletindo sobre alguma coisa e aquilo fica que não te deixa dormir. Isso pode ofuscar os nossos pensamentos, atrapalhar os nossos relacionamentos. Ansiedade, em alguns casos, pode até gerar problemas físicos. Há pessoas que começam a ter gastrite e problemas físicos por conta da ansiedade. Quantas vezes, eu lembro quando a gente era criança, quando você ficava muito nervoso com alguma situação, ansioso com alguma coisa que você tinha que apresentar, o intestino ficava desarranjado. Enfim, a ansiedade ela é um estado frequente e pode nos afetar de muitas maneiras. Em alguns casos, pode até acarretar em problemas sérios. Há pessoas que chegam num ponto e num nível tão profundo de ansiedade que começa a ter ataques de pânico. Então, a gente já viu, a gente conhece esse tipo de problema também. Então, esse é um estado mais grave e um ponto mais assim mais profundo da ansiedade. Para alguns, esse é um problema crônico e consumidor. Há pessoas que não têm tanto problema com ansiedade, mas há pessoas que qualquer coisinha é motivo e facilmente ela fica desestabilizada emocionalmente. E para alguns esse é um problema mais sério, é um problema que se agrava, é um problema que consome a pessoa. Todos nós experimentamos ansiedade, mas alguns em menor grau, outros em maior grau. E muitas respostas populares são dadas sobre como lidar com isso. Coisas que a gente ouve às vezes. Olha, não se preocupe que a maioria das coisas que você se preocupa nunca vão acontecer. Aí vamos ser sinceros, isso daí resolve alguma coisa? A gente sabe disso, mas mesmo assim a gente fica preocupado. Simplesmente dizer, não se preocupe, tudo vai ficar bem. Então, provavelmente isso daí não vai acontecer. Ok, mas às vezes acontece. Então, a gente ouve algumas coisas assim, outros vão dizer o seguinte, olha, para resolver isso daí você tem que pensar positivo. Tem que pensar, não, no final tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Outras pessoas vão dizer o seguinte, não, se tá com ansiedade, vai no médico.
busca lá um medicamento e pronto, você vai resolver seus problemas e pronto. E aqui só fazendo um parênteses, a gente, talvez em alguns casos mais severos, de fato, seja necessário essa questão do medicamento, porque a pessoa está desestabilizada emocionalmente. Então, muitas vezes, em alguns casos, as pessoas chegam num estado de desequilíbrio emocional mais sério e elas não conseguem, elas precisam se equilibrar primeiro para depois começar a tratar os problemas mais profundos do coração. Então, em alguns casos, de fato, é necessário chegar nesse ponto do remédio, mas lembrando que o remédio ele não trata a causa do problema. O remédio ajuda a gente a se estabilizar para que então a gente possa tratar a causa do problema. Então, essas são algumas respostas populares de como que a gente lida com isso. Mas, gente, a boa notícia é que Deus nos dá esperança na sua palavra. Deus, é interessante isso porque a Bíblia, há 2000 anos atrás, muito tempo, milênios antes de existir psicologia, psiquiatria e todas as ciências que falam de ansiedade, a Bíblia já tratava desse assunto, porque isso daí não surgiu nos últimos 100 anos, isso daí é um problema do ser humano que sempre existiu. E a Bíblia, Deus, em sua palavra, nos dá esperança de como tratar a ansiedade. E então eu quero estudar com vocês Mateus capítulo 6, abra a sua Bíblia aí nesse texto. Eu vou começar citando alguns textos e depois sim a gente vai ler. Eu não vou ler todo o texto agora, porque como o texto é um pouquinho mais comprido, a gente vai lendo ele depois. Mas em Mateus capítulo 6, Jesus por 3 vezes, aqui ele está no Sermão do Monte. Então, no meio do Sermão do Monte, onde ele está orientando os seus discípulos a respeito do padrão e a ética do reino dos céus, ele vai falar por 3 vezes que a ansiedade ou a preocupação excessiva não combina com a vida como discípulo de Jesus. Ele vai falar, aí eu estou aqui em Mateus capítulo 6, lá no versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Depois ele vai repetir isso lá no versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos ou que beberemos. Depois ele vai dizer de novo, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, lá no versículo 34. Então, Jesus trata sobre isso. Isso é uma boa notícia já, porque isso significa que para esse problema, Cristo entra dando respostas e dando direcionamentos. Uma coisa interessante é que Jesus está falando isso para os seus discípulos. Isso significa que ansiedade também é coisa que afeta pessoas que creem em Cristo. É muito, assim, às vezes as pessoas vão falar, esse negócio de preocupação, isso é porque você não crê em Deus, você não é crente, você precisa se converter. E não necessariamente. Jesus aqui está falando com os seus discípulos e ele está ensinando sobre ansiedade, porque mesmo pessoas que caminham com Jesus podem passar por momentos e dificuldades nessa área, na área da ansiedade. E só que é interessante porque Jesus trata da ansiedade também, embora ele fale isso para os seus discípulos, ele trata nesse texto da ansiedade como algo pecaminoso. A gente já vai ver que existem preocupações santas e preocupações pecaminosas. Existe uma, entre aspas, ansiedade ou uma preocupação. E por que eu estou usando os dois termos como correlatos aqui, preocupação e ansiedade? Porque em alguns textos, a mesma palavra que é usada na Bíblia para falar de preocupação é usada para falar de ansiedade, e em alguns textos ela é usada de maneira positiva. Ela é usada como, por exemplo, eu já vou colocar aqui na tela para vocês verem, mas quando Paulo fala assim, olha, sobre mim pesa a preocupação com as igrejas. E a preocupação de Paulo com as igrejas, para que as igrejas vá bem e tudo mais, essa é uma preocupação santa. E a mesma palavra usada para falar de ansiedade, mas é a palavra usada lá para Paulo. Então, existem preocupações sim, que são santas, mas Jesus aqui está falando de uma preocupação que é pecaminosa e que ele, então, está dizendo para os seus discípulos, olha, não pode, é pecado e existe esse tipo de preocupação, é uma preocupação que desagrada a Deus. Isso, gente, é uma coisa que nos deixa desconfortável, porque a gente fica pensando, mas eu não escolho ser ansioso. Porque quando a gente pensa em pecado, a gente pensa assim, não, eu sei que é errado, eu vou lá e faço mesmo assim, e eu peco. Mas eu não escolho ficar ansioso. Se eu pudesse, eu desligava a chavinha na hora. Todo mundo já falou isso, né? Às vezes uma pessoa fala, não fica ansioso, fica tranquilo, rapaz, para com isso. Aí a pessoa responde, rapaz, se eu pudesse, eu desligava a chavinha na hora, mas eu não consigo, é mais forte do que eu. E a gente, quando Jesus fala, não, Deus Deus, a gente fica assim, mas como é que funciona isso? Porque eu não queria não ficar, como é que eu não fico? E a gente já vai falar disso, porque é interessante que Jesus, quando ele vai falar sobre não ficar ansioso, ele fala num contexto onde ele está falando do nosso coração e daquilo que nós temos guardado no mais profundo do nosso coração. Mas já vou falar sobre isso. No Novo Testamento, gente, a palavra para preocupação é usada tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Nesse texto que nós lemos de Mateus 6, Jesus está usando um sentido negativo, num sentido de pecado. Mas em outros textos, por exemplo, 2 Coríntios 11, 28, Paulo vai dizer,
além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo está falando, olha, eu tenho uma preocupação que pesa sobre mim diariamente, é uma coisa que eu penso sobre isso, é uma coisa que eu me preocupo tudo mais com as igrejas do Senhor, e a gente sabe que essa não era uma preocupação pecaminosa, pelo contrário, é uma preocupação santa, tanto que por isso que Paulo escrevia a carta, por isso que Paulo visitava, por isso que Paulo fazia tudo que ele fazia. Então, essa é uma preocupação que não é pecaminosa, mas uma preocupação santa. Um outro texto que fala de uma preocupação santa, Paulo ainda em Filipenses 2, descrevendo Timóteo, falando para os filipenses sobre a pessoa de Timóteo, olha o que Paulo fala. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. E aqui as palavras usadas são as mesmas para preocupação. Olha, não tem ninguém, Paulo está falando, que nem Timóteo, que esteja tão preocupado com vocês. Pois todos buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Mas com Timóteo é diferente. Timóteo, ao invés de buscar o que é dele, ele está preocupado com os interesses seus e os interesses de Cristo. Timóteo está preocupado com isso, mas Paulo fala isso num sentido positivo, elogiando Timóteo como um homem que estava tendo uma preocupação santa. Então, por que eu estou falando isso? Existem preocupações, existe preocupação santa e existe preocupação pecaminosa. Se a gente pudesse definir, e aí eu vou colocar isso daqui só para a gente vai discorrer um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas o que seria uma preocupação legítima, então? Uma preocupação santa? É eu me preocupar com aquilo que é de fato legítimo, eu não estou procurando e pensando em alguma coisa que é pecaminosa ou errada, é um interesse legítimo. Aí preste atenção. Tem a glória de Deus como foco. Uma preocupação santa, ela é uma preocupação que tem a glória de Deus como foco. Eu estou preocupado, por exemplo, no caso de Timóteo, ele estava preocupado com os irmãos lá da igreja dos Filipenses. Ele não estava preocupado com ele não estava com foco nele, ele estava com foco em Deus, na glória de Deus, na obra de Deus, nas pessoas que Deus colocou na vida dele. Então, uma preocupação santa é uma preocupação que não tem o foco em mim mesmo, mas tem o foco em Deus e na glória dele. E faz parte, olha, isso aqui é uma coisa importante, e faz parte das minhas responsabilidades do hoje. Isso daqui é uma coisa importante, porque muitas vezes nós nos preocupamos com coisas legítimas, com coisas que Deus quer que nós nos preocupemos, mas com coisas que não é para a gente se preocupar com isso hoje, é para a gente se preocupar com isso amanhã, daqui 10 dias, daqui 1 ano, daqui 5 anos. Hoje eu tenho minhas responsabilidades e tenho as preocupações que Deus tem para mim de hoje. E tanto que em Mateus capítulo 6 ele vai falar, basta cada dia seu próprio mal. Então, uma preocupação legítima, eu diria que tem 3 marcas. Eu estou preocupado com algo que é legítimo, santo. Eu estou preocupado com algo que não é egoísta, mas eu estou preocupado com algo que visa a glória de Deus e o bem do próximo. E eu estou preocupado com algo que diz respeito ao que eu tenho que fazer hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. E esse tipo de preocupação não gera emoções prejudiciais. Quando eu tenho uma preocupação legítima, uma preocupação santa, o que ela vai gerar? Alegria, amor, paz e todo o fruto do Espírito. Porque aquilo que vem de Deus parece com o que a Bíblia fala do fruto do Espírito. Então, uma preocupação santa, uma preocupação legítima, uma ansiedade santa, ela é uma ansiedade que não gera emoções que me prejudicam, que me atrapalham e assim por diante. E o que seria, então, uma preocupação pecaminosa? Porque facilmente ela sai da preocupação legítima e pode se tornar uma preocupação pecaminosa. O que é uma preocupação pecaminosa? É quando eu me preocupo com aquilo que não é legítimo, ou seja, eu estou me preocupando com uma coisa que Deus não quer que eu me preocupe, não é legítimo o meu desejo, ou quando eu estou me preocupando e essa minha preocupação tem como foco a mim mesmo, eu estou preocupado comigo, eu estou pensando em mim, eu estou pensando nos meus interesses, eu estou pensando na minha glória, ou não tem a ver com uma responsabilidade que Deus tem para mim hoje. Quer ver? Eu vou dar um exemplo disso daqui para ficar mais claro. Meu filho nasceu e eu não sei, eu fico pensando que, puxa, hoje, meu filho acabou de nascer, hoje eu não tenho dinheiro para pagar uma escola para ele. E eu queria colocar ele para ter uma boa escola. O pensamento a questão é claro que eu posso me preocupar de, então eu vou pensar em como eu procurar um emprego melhor para enfim, poder ter mais dinheiro, para dar uma condição melhor para minha família e tudo mais. Mas meu filho não precisa ir para a escola hoje. Então, não é hoje a época de eu ficar agoniado com isso, pensando nisso, refletindo sobre isso. E se chegar no dia e não der certo, tá tudo bem também, porque o foco não está em mim. Se Deus não permitiu que isso acontecesse, eu confio nos planos de Deus e eu toco para frente. Se você parar para pensar, gente, se você parar para pensar, a maioria das nossas preocupações, elas surgem porque nós estamos focados em algum interesse nosso. Algum interesse nosso que não foi atendido
E então, porque esse interesse nosso não foi atendido, eu começo a me preocupar, porque e se ele não acontecer? E na grande maioria das vezes, nós nos preocupamos de uma preocupação pecaminosa e ela sempre gera emoções prejudiciais, falta de paz. Muitas vezes muitas pessoas que têm problema com ira, a ira delas tem como raiz a ansiedade. Elas são muito ansiosas, elas querem controlar tudo. E como elas não conseguem controlar tudo, elas ficam nervosas, elas ficam iradas e sobra para quem está em volta delas. Então, a preocupação pecaminosa, ela sempre tem, e você pode reparar nisso, ela sempre tem como centro um desejo que eu quero e que não foi atendido, ou não foi atendido, ou não foi atendido na hora que eu queria. E por isso eu começo a ficar agoniado com aquilo, eu começo a ficar preocupado, eu começo a ficar com medo e muitas vezes eu começo a ficar bravo. Então, essa preocupação, a diferença de preocupação santa e pecaminosa é que a preocupação pecaminosa tem como foco o meu próprio eu e por isso ela não vai gerar emoções boas, ela vai gerar emoções ruins. Uma preocupação santa, ela tem como foco a Deus e a glória de Deus, eu descanso nele e ela sempre vai gerar emoções santas e alegria, paz e assim por diante. Então, eu só vou dar 2 exemplos aqui para você entender de maneira mais clara um tipo de preocupação pecaminosa. Por exemplo, vamos supor que eu quero, o meu sonho, eu tenho muitos problemas no meu casamento, tenho muitos problemas com o meu cônjuge, e o meu sonho é que a minha esposa seja uma esposa melhor. Porque eu sofro demais com ela me dá muita dor de cabeça, esse é o meu desejo, o desejo mais profundo do meu coração. E ela começa e ela não é da igreja. E de repente ela começou a frequentar a igreja junto comigo. E aquilo gera em mim uma expectativa muito grande. Agora vai. Agora sim, vai acabar os problemas na minha casa, vai acabar os problemas no meu casamento, agora ela vai mudar de vida e assim por diante. Só que os meses vão se passando, os anos vão se passando, e no fim ela vai na igreja um dia, outro dia, mas continua sendo assim, uma esposa terrível para mim. E muitas pessoas começam a ficar ansiosas com essa situação, começam a ficar agoniadas com essa situação, começam a ficar assim, Senhor, quando que isso vai acontecer? Quando que o Senhor vai fazer? Eu não aguento mais, eu não quero mais, eu não consigo mais. E aquilo começa a gerar uma ansiedade, uma perturbação, uma agonia, por causa de uma situação que a pessoa quer que mude e a situação não muda, e ela não tem mais paciência para a situação mudar. E perceba, por que isso não vem de Deus? Porque isso está com foco em quem? Na glória de Deus ou no meu desejo? Percebe? Por isso que eu vou ficando ansioso. Eu estou confiando em quem? Em Deus e nos planos dele. E eu confio que no tempo dele, na hora dele e do jeito dele. Ou eu estou confiando no meu tempo, nos meus planos e naquilo que eu desejo. Percebe a diferença entre uma preocupação santa e uma preocupação pecaminosa? Eu posso sim me preocupar com o meu casamento. E eu me preocupar que eu queria ter um casamento melhor. Mas quando essa é uma preocupação que ainda não é, que não é pecaminosa, mas é uma preocupação santa, o que isso vai gerar em mim? Isso vai gerar um coração que ora mais pelo meu cônjuge. Isso vai gerar um coração que descansa em Deus, Senhor. Mesmo que as coisas não mudem, eu continuo descansando no Senhor. Eu gostaria muito, mas o meu foco está no Senhor. Eu me preocupo sim com a minha família e eu quero sim que a minha família caminhe bem, mas eu quero colocar isso diante do Senhor e eu quero descansar em Ti. Essa é uma preocupação legítima, mas é uma preocupação cheia de fé, descansa em Deus. Então, existe uma preocupação legítima e uma preocupação pecaminosa. Eu vou dando mais alguns exemplos aí à medida que a gente vai falando. E aí, gente, agora eu quero entrar em Mateus capítulo 6 e eu quero mostrar, porque Jesus vai nos mostrar nesse texto, que a preocupação, a ansiedade, ela tem 2 raízes ou 2 causas que, via de regra, trabalham juntas. Então, a preocupação ela tem 2 raízes ou 2 causas, e essas 2 coisas normalmente estão juntas quando o nosso coração é tomado pela ansiedade. E a primeira causa que Jesus vai nos mostrar é a idolatria, e eu já vou explicar melhor isso. Mas agora eu quero ler com você, então, o versículo 25. Jesus começa esse texto de Mateus capítulo 6 dizendo o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Perceba que Jesus começa esse texto, o versículo 25 começa com um por isso. Isso é uma conjunção que está ligando, tudo que Jesus vai falar sobre a ansiedade, ele está ligando ao que ele falou anteriormente. E é interessante isso, porque uma vez que Jesus começa com um por isso, ou um portanto, ele está dizendo o seguinte: eu estou concluindo e eu estou fechando o que eu estava falando anteriormente. E por isso, e se você for ver os versículos anteriores, a partir do versículo
19 até o versículo 24, o que Jesus está trabalhando é a questão de ter o Senhor e somente o Senhor como seu maior tesouro, ou colocar outras coisas no lugar de Deus na sua vida. E é interessante porque olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: a ansiedade, ela está conectada com colocar outra coisa como tão importante ou mais importante que Deus na sua vida. Olha comigo os versículos 19 a 21. Ele vai falar sobre os dois tesouros. Versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está conectando a ansiedade com a questão dos tesouros, e aí ele vai falar de três coisas. Ele vai falar dos tesouros rivais, aí nos versículos 22 a 23 ele vai falar dos olhos rivais, ele vai falar, olha, os olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará nas trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ele vai falar, olha, você pode fixar os seus olhos em coisas boas ou em coisas ruins. Aqueles olhos que são bons, eles vão, o corpo todo vai ser bom. Agora, os olhos que estão fixados e os olhos que estão voltados e são ruins, tudo vai ser ruim. Percebe que a ideia que ele está trabalhando é a mesma coisa dos tesouros. Você tem os tesouros da terra e você tem os tesouros dos céus. Você tem, quando você fixar o seu olhar e estar com o seu olhar nas coisas da terra ou nas coisas más, e você tem como colocar o seu olhar e fazer do seu tesouro as coisas do céu. E isso vai gerar coisas boas. E depois no versículo 24 ele vai falar de senhores rivais. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará um e desprezará outros. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ele vai falar, olha, assim como tem tesouros rivais, olhares rivais, você só consegue servir um senhor. Ou Cristo é o seu maior tesouro, ou outra coisa será o seu maior tesouro, e isso vai estar entesourado no seu coração. E Jesus liga essas ideias de ou Cristo ou outra coisa no lugar de Deus na nossa vida, e vai dizer o seguinte: a base, e quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que estar em vista que por trás da ansiedade existe um coração que está entesourando coisas que ele não deveria entesourar. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês para você refletir sobre isso. Se eu perguntasse, qual é o seu maior tesouro? O que você tem de mais precioso, de acordo com o seu tempo, de acordo com a maneira como você gasta o seu tempo, de acordo com aquilo que consome os seus pensamentos, de acordo com aquilo que você mais se anima, que mais absorve a sua vida, quais são os seus maiores tesouros? Jesus está comparando dois tesouros aqui, o da terra e o dos céus. E ele vai falar que o da terra, o ladrão rouba e a ferrugem corrói. Mas o do céu, ninguém rouba e a ferrugem não corrói. Qual é o seu maior tesouro? Sua saúde é o seu maior tesouro? Você vive para ter uma boa saúde? Isso, a ferrugem corrói. Isso a traça corrói. E se o seu tesouro for, por exemplo, a sua saúde, automaticamente isso vai gerar um coração com ansiedade. Porque se os nossos tesouros não estão no céu, Jesus está ligando a ansiedade aonde estão os nossos tesouros. Qual é o seu maior tesouro? É o seu trabalho? É ganhar dinheiro? É se desenvolver profissionalmente? Essa é a sua vida? Se for, isso também ladrões roubam, num sentido figurado, porque hoje você está trabalhando, amanhã você pode perder o emprego, e Cristo não garantiu em lugar nenhum que você vai ficar a sua vida inteira empregado, e que você sempre vai ter um bom emprego. E se você colocar o seu tesouro nisso, você vai ter um coração ansioso. Quando o assunto for qualquer coisa de trabalho, isso vai começar a corroer o seu coração. Quando você tiver, se o nosso trabalho é o nosso tesouro, quando a gente está desempregado, a gente fica assim, será que eu vou arrumar um emprego? Será que eu vou arrumar um emprego? Será que eu vou arrumar um emprego? E aí, quando eu arrumo um emprego, eu fico pensando, tomara que eu não seria demitido. Será que eu vou ser demitido? Porque onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Qual é o seu maior tesouro? É o seu casamento? É a sua família? São seus filhos? É o seu cônjuge? Se for, assim que acontecer qualquer coisinha, ou quando você começar a perceber que você não consegue mais controlar os seus filhos, o seu coração vai ser tomado pela ansiedade. Quais são os seus maiores tesouros? Gente, o que Jesus está ensinando aqui? A ansiedade, ela está ligada e ela tem como primeira causa nós entesourarmos coisas da terra no nosso coração, ao invés de entesourar somente o Senhor no nosso coração. E ter como centro da nossa vida outra coisa que não seja somente Jesus.
E eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro essa questão. Uma das coisas que é muito comum hoje em dia são pessoas que, assim, elas são muito apegadas e elas têm como grande tesouro da vida dela os seus próprios planos. E é muito comum, por que as pessoas muitas vezes são muito perfeccionistas? E ser perfeccionista não é ruim, mas a partir do momento que você é perfeccionista a ponto disso tirar a sua paz, de qualquer coisa que seja feita ou que aconteça diferente daquilo que você gostaria, isso já começa a te dar um calorão, isso já te começa a te sufocar por dentro. Qual que é o problema? É que eu tenho como meu maior tesouro os meus planos. Eu tenho como maior tesouro meu, e eu acredito acima de tudo, que a minha vontade, os meus planos, os meus pensamentos são a melhor coisa que pode acontecer nessa vida. E quando acontece alguma coisa que está em desacordo com o meu plano, isso começa a me fazer muito mal. E ainda que seja uma coisa boba, como por exemplo, eu planejava que a casa ficasse limpa até sábado, que é quando eu vou limpar ela de novo. Mas aconteceu alguma coisa e a casa está suja. E aquilo começa a tirar minha paz e me trazer agonia, me trazer ansiedade. Eu vou dormir e aí eu durmo pensando amanhã eu tenho que limpar isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Porque as coisas têm que estar tudo no meu controle. Quando os meus planos são entesourados no mais profundo do meu coração, e eu penso, acima de tudo, e eu amo, acima de tudo, os meus planos, os meus desejos e aquilo que eu planejo e aquilo que eu sonho, automaticamente não tem como eu viver uma vida sem ansiedade. E automaticamente as pessoas que de alguma forma prejudicarem os meus planos, eu vou me voltar contra elas. E olha o que Jesus está dizendo. A ansiedade, ela está conectada com aquilo que nós entesouramos no mais profundo do nosso coração. Por quê, gente? Preste atenção nisso. Salmo 73, o salmista vai dizer: que tenho eu no céu, senão a ti? E não há outro em quem eu me compraza na terra, senão o Senhor. Quando o nosso tesouro é o Senhor Jesus, a ansiedade vai embora. Sabe por quê? Porque, primeiro, em Jesus eu tenho tudo que eu preciso. A minha expectativa está em Cristo. E Cristo nunca falha. Cristo nunca falta. Cristo nunca vai, assim, dar um vacilo comigo. Então, ainda que tudo saia do meu controle e ainda que tudo saia dos meus planos, aquilo que é mais fundamental na minha vida, que é Jesus, ninguém pode tirar de mim. E ainda que as coisas aconteçam completamente diferente do que eu imaginava, eu creio que esse Jesus está cuidando da minha vida, está comandando a minha vida. Então, como ele é o meu maior tesouro, tudo pode acabar na minha volta. Só ele que eu não vivo sem. E como nada pode me separar do amor de Deus, eu sempre vivo em paz. Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. E aí Jesus vai falar. E por isso, eu digo para vocês, não andem ansiosos. Porque se o coração de vocês estiverem no Senhor, vocês não têm motivo para isso. Vocês vão viver em paz. Porque aquilo que de fato é precioso não pode ser tirado de vocês. Aquilo que os tesouros dos céus ninguém pode ameaçar. O nosso Senhor Jesus, e se nós fizermos dele o nosso maior tesouro, ninguém pode tirar isso de nós. E é por isso que a primeira causa para a ansiedade é a questão da idolatria. E a solução que Jesus vai trazer para nós é o arrependimento. Nós precisamos reconhecer quais são as coisas que nós temos entesourado no nosso coração além do Senhor, quais são as coisas que nós temos amado mais que o Senhor, que nós temos nos dedicado mais ao Senhor. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Às vezes, eu me dedico tanto para as coisas do meu serviço, mas eu faço hora extra, estou disposto a qualquer coisa. Mas, para pegar a Bíblia na minha casa para ler e orar, eu não faço isso. Sabe por quê? Porque o meu maior tesouro não é o Senhor. E se o meu maior tesouro não é o Senhor, automaticamente, mais cedo ou mais tarde, meu coração vai começar a ser tomado pela ansiedade. Quando esses meus tesouros terrenos começam a ser ameaçados, o meu coração vai ser tomado pela ansiedade. E qual que é a solução, então, para nós lidarmos com a ansiedade do jeito que Jesus está mostrando aqui? Nós precisamos identificar quais são as coisas que nós temos entesourado no nosso coração, junto com Jesus ou ao invés de Jesus. Nós precisamos nos identificar a nossa idolatria. Por que é idolatria? Qualquer coisa que eu coloco no lugar de Deus vira uma idolatria. Idolatria é amar outra coisa no lugar de Deus ou fazer de outra coisa o meu Deus. E quando eu me preocupo mais com qualquer outra coisa que não seja com a minha vida, com Cristo, e quando eu creio que eu preciso mais de outra coisa do próprio Cristo, eu estou colocando isso no lugar de Deus. Então, como tratar a ansiedade? A primeira causa é a idolatria. E a solução que a palavra vai nos trazer nós precisamos identificar
as raízes da nossa idolatria para nos arrependermos dela. E para, Senhor, me perdoe por isso. E colocar Cristo no devido lugar dele. Perceba isso. De fato, eu não consigo controlar a minha ansiedade. Não consigo desligar o interruptor da ansiedade ou ligar ele. Mas eu consigo controlar aquilo que eu entesouro no meu coração, aquilo que eu guardo no mais profundo do meu coração. E quando eu mexo nisso, automaticamente eu vou mexer nos meus princípios, valores e aquilo que gera a minha ansiedade. Então, a primeira causa da ansiedade, segundo Jesus nesse texto, a idolatria. E a solução para isso que a Bíblia nos colocar é identificar isso e nos arrependermos diante do Senhor, diante do nosso Deus. Então, Jesus vai dizer que a primeira causa é a idolatria, coisas que nós entesouramos no lugar do Senhor e da graça do Senhor. E a segunda causa, que está completamente ligada, é a falta de fé. Como eu não creio que a graça de Cristo me basta, eu coloco outras coisas no lugar. E aí Jesus, olha o que Jesus vai dizer então em Mateus, capítulo 6, agora a partir do versículo 25, ele vai mostrar, olha, por que vocês têm que substituir a ansiedade pela fé? E como que você trata então a ansiedade com relação à confiança no Senhor e ao descansar no Senhor? Ele vai dizer, olha, ele vai dar 3 razões para a gente substituir a ansiedade pela fé. A primeira razão é que Deus é um Deus que ama, cuida e sustenta seus filhos. Por que você não precisa ficar ansioso? Porque Cristo é um Cristo e Deus é um Deus que derramou graça sobre as nossas vidas, que nos ama, já provou que ama, e Ele nos ama, cuida e sustenta. Versos 25, a partir do versículo 26, ele vai dizer, observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajudam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais vós, outros, homens de pequena fé. E é legal, ó, homens de pequena fé, não é que não tem fé. Eles são crentes, eles creem em Cristo, mas a fé deles é pequenininha ainda. E como que Jesus fala? Jesus vai falar o seguinte, olha para as aves do céu e olha para os lírios do campo. As aves do céu ficam preocupadas, será que vai ter comida amanhã? Elas juntam celeiro, elas fazem estoque? Não. E Deus não cuida delas? E Deus não providencia tudo que elas precisam? Olhe para os lírios do campo. Eles são bonitos e tudo mais, mas... E essa é uma flor que nasce, é bonita e tudo mais, mas morre rapidinho. Ele fala, olha, se Deus ele tem o cuidado e o capricho de pegar uma florzinha que vai morrer daqui dias, e ainda assim Deus tem a preocupação de fazer essa florzinha brotar, nascer e ficar toda bonita, toda esbelta, exalando uma beleza para nós. Se Deus tem a preocupação com as aves e com os lírios do campo, vocês não acham que Deus vai cuidar ainda mais da vida de vocês? Deus ama, Deus cuida, Deus sustenta seus filhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você é um filho de Deus, Deus ama você. Muito mais do que... Pensa no... Você que é pai e tem seus filhos. O quanto você ama seu filho. Deus ama você muito mais do que você pode amar seu filho. Deus cuida de você e sabe o que é melhor para você muito mais do que você sabe para o seu filho e muito mais do que você cuida para o seu filho. E é por isso que Jesus está dizendo, olha, vocês precisam encher o coração de vocês de confiança nesse Pai amoroso. De confiança no Pai Celeste, porque Ele é um Deus que cuida, ama e sustenta os seus filhos. Ele não vai deixar nada faltar. E é por isso que a gente tem que entesourar Jesus e a graça dele nos basta, e Ele estará conosco, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte. Uma segunda coisa que Jesus vai falar nesse texto, versos 31 e 32, é que a preocupação revela falta de fé no nosso coração. Todas as vezes que nós somos tomados por uma preocupação, por uma ansiedade, por uma angústia diante das situações, isso revela um coração sem fé no Senhor. Versos 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha o que Jesus vai dizer. Essa preocupação é característica de quem não conhece a Deus. São gentios, pessoas que vivem longe de Deus, que têm esse tipo de preocupação. Mas vocês, o Pai de vocês cuida de vocês. E essa preocupação excessiva, e essa preocupação que nos consome, essa preocupação que nos tira a paz, que muitas vezes nos tira o sono, que nos prejudica, que nos deixa irados, agressivos e tudo mais, é uma preocupação que revela falta de confiança e falta de fé no cuidado de Deus. Eu vou colocar algumas perguntinhas
que para a gente refletir nesses momentos e nos momentos de ansiedade. Será que Deus sabe o que é melhor para mim? Fazer essa pergunta para você. Será que Deus sabe o que é melhor para você? Se eu creio que Deus sabe, então mesmo quando não acontece aquilo que eu queria, vamos supor que aconteceu uma tragédia na minha vida. Eu tenho que olhar para aquilo e saber e crer que Deus tem o melhor para mim e Ele sabe o que é melhor para mim. Eu achava que o melhor para mim era outra coisa, mas Deus me ama e cuida de mim. Ele sabe o que é melhor para mim e se Ele permitiu isso, Ele está cuidando de mim. Perceba que a ansiedade é, de certa forma, questionar o que Deus está fazendo. Quando eu fico muito ansioso diante de uma situação adversa, é como se eu estivesse perguntando: será que Deus está mesmo? Olha as perguntinhas: será que Deus sabe mesmo o que é melhor para mim? Será que os planos dele realmente são bons? Será que Deus é capaz de fazer o que é melhor para mim? Será que ele tem poder para mudar essa situação? Quantas vezes a gente pensa, às vezes, nossa, o que será que acontece? Será que Deus, ele gosta? Isso daí eu já ouvi também. Será que Deus gosta de me ver sofrer? Será que Deus não gosta de mim? Ou será que Deus não sabe o que é melhor? Ou será que Deus não é poderoso para mudar a situação? Percebe? A preocupação revela um coração que está questionando a Deus, que está duvidando do cuidado de Deus, da capacidade de Deus. É um coração que questiona o amor de Deus. Será que Deus deseja mesmo o melhor para mim? Olha, a gente sempre fala, a gente sempre pensa que Deus nos ama e tudo mais. Mas será que Deus me ama mesmo? Se Ele me ama, por que Ele permite isso? Por que Ele permite isso? Por que Ele permite isso? Perceba como por trás desses questionamentos está a falta da confiança no cuidado e no amor de Deus por nós. Será que os planos de Deus realmente são sempre os melhores para mim? Será que Deus não errou nesse ponto? Será que Deus não deixou escapar alguma coisa? Quando eu deixo o meu coração ser tomado pela ansiedade, de certa forma, o meu coração está sendo tomado por falta de fé. E é claro, gente, aqui eu não estou falando da preocupação que é santa, e dessa preocupação no sentido de eu receber uma notícia, eu fico alarmado com aquilo e então eu vou aos pés do Senhor. Mas eu estou falando daquele tipo de preocupação que começa a tomar conta da nossa vida, aquela coisa que começa a nos corroer, muitas vezes rouba a nossa alegria e tudo mais, ou faz com que nós tratemos mal as pessoas. No fundo, essa condição de ansiedade revela a incredulidade do nosso coração, a falta de fé. De alguma forma, eu não estou confiando que Deus está cuidando de mim, ou que Ele me ama, ou que Ele sabe o que é melhor para mim, ou que Ele é capaz de fazer o melhor para mim. De alguma forma, eu estou questionando ou o controle de Deus sobre todas as coisas, ou o amor de Deus sobre todas as coisas, ou o amor de Deus sobre a minha vida. E como nós tratamos isso? Descansando e aprendendo a confiar no Senhor. Meditando na palavra de Deus, levando tudo a Ele em oração. Filipenses capítulo 4 vai falar sobre levarmos as nossas ansiedades a Deus em oração e enchermos, lá no versículo 8 vai falar, e enchermos a nossa mente com coisas boas, com aquilo que é bom, agradável, perfeito, a palavra de Deus. Enchermos as nossas mentes com as promessas de Deus, enchermos a nossa mente com o caráter de Deus, com quem Deus é. E é assim que nós tratamos e alimentamos o nosso coração para que nós estejamos confiantes no Senhor em meio aos momentos de ansiedade e de preocupação. E uma última coisa que Jesus vai falar nesse texto, versos 33 e 34, e olha como ele finaliza esse texto quando ele fala sobre ansiedade. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus termina dizendo o seguinte, olha, a preocupação desvia o nosso foco do reino de Deus. Ao invés de buscar e de se preocupar com a vida de vocês, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque quando nós estamos ansiosos, nós deixamos de buscar o reino de Deus sobre todas as coisas, porque a gente colocou alguma outra coisa na frente. É por isso que a gente perde a paz. Aquilo que a gente colocou na frente tira a nossa paz. E olha o que Jesus está dizendo. Sabe o que vocês têm que fazer? Colocar o foco de vocês no reino de Deus. Colocar o foco de vocês na justiça de Deus e deixa que o resto Deus vai cuidar. Mas o foco de vocês tem que estar em Deus, tem que estar nos tesouros celestiais, tem que estar em Jesus. Gente, a ansiedade revela uma falta de foco em Jesus nas nossas vidas, falta de fé em Jesus e falta de entesourar a graça de Cristo, o amor de Deus e a pessoa de Cristo como nosso tesouro mais profundo. De alguma forma, eu deixei outra coisa ganhar forças e ganhar espaço na minha vida. E por isso eu fico preocupado, porque aquela coisa, de alguma forma, está sendo ameaçada. Então, guarde isso. Por trás de toda a ansiedade, existe um coração que deixou de colocar todos os seus olhos, a sua confiança, a sua expectativa no Senhor. E colocou os seus olhos, a sua expectativa e a sua confiança em alguma outra coisa. E deixou de buscar o reino de Deus
e a sua justiça em primeiro lugar, e começou a buscar o seu próprio reino, seus próprios interesses, a sua própria justiça em primeiro lugar, isso então nos faz nos estressarmos, nos ficarmos ansiosos, nos preocuparmos, e aí ele vai falar sobre você se preocupar com o dia de hoje e não com o amanhã. Por quê? Porque quando a gente fica preocupado, a gente tende, vê se você não é assim. Quando a gente tira o foco do reino de Deus e das coisas de Deus e coloca o foco nas nossas ansiedades, nas nossas preocupações, a gente tem a tendência de deixar de fazer o que Deus quer que nós façamos hoje, porque a gente está preocupado com o que pode ou não acontecer amanhã. E quantas vezes a gente já viu isso? Mães que deixam de cuidar dos seus filhos, que deixam de se dedicar aos seus filhos, que deixam de dar a atenção que os seus filhos precisam hoje, porque elas estão preocupadas com alguma coisa de amanhã, depois de amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos, e assim por diante. Ou porque elas estão preocupadas com uma situação com o marido que foge do controle dela, ou porque está preocupada com uma questão da saúde, que ela já fez tudo que ela tinha que fazer. E aí ela deixa de fazer aquilo, buscar o reino de Deus, a sua justiça e as responsabilidades que Deus tinha para ela no dia de hoje, porque ela está preocupada com o dia de amanhã. E, via de regra, a ansiedade faz com que nós tiremos o foco do reino de Deus. E assim nós deixamos de fazer e de nos dedicarmos àquilo que Deus deseja que nós nos dediquemos hoje, porque nós estamos pensando e preocupados com as coisas que vão acontecer amanhã. E a dica e a orientação da palavra de Deus, olha isso, ao invés de ficar ansioso, se preocupe com aquilo que Deus tem para você hoje. Ah, mas e se amanhã? Não interessa amanhã. Amanhã vai ter os seus cuidados, amanhã Deus vai renovar a misericórdia dele de novo nas nossas vidas. Amanhã ele vai, se precisar de alguma coisa, ele vai fazer acontecer. Se preocupe com o hoje. Coloque a sua confiança no Senhor. Coloque o seu futuro no Senhor e busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que Deus quer que eu faça hoje? O que Deus tem para mim hoje? Quais são os propósitos e a direção de Deus para mim hoje? Então eu vou me focar nisso, porque amanhã vai trazer seus próprios cuidados. Amanhã Deus vai cuidar, amanhã Deus vai me guiar, amanhã Deus vai me orientar, amanhã Deus vai me fortalecer. Eu vou me preocupar com hoje e vou me preocupar com aquilo que Deus quer que eu faça hoje. Por quê? Porque quando a gente está ansioso, normalmente a gente tira o foco do reino de Deus e do que Deus quer de nós, para colocar o foco nos nossos desejos e deixamos então, e assim pecamos contra Deus, porque nós deixamos de fazer aquilo que Ele gostaria que nós fizéssemos. E fechando, gente, já partindo para a nossa conclusão, então, lembre-se disso. A ansiedade, segundo Jesus aqui nesse texto, tem as suas raízes na idolatria e na incredulidade. A ansiedade tem as suas raízes na idolatria e na incredulidade. Eu não estou confiando que Deus vai suprir, que Deus é tudo que eu preciso, e por isso eu estou entesourando outra coisa no lugar de Deus. E como essa outra coisa não é sólida como o Senhor, eu vou sempre ficar ansioso, sempre ficar preocupado, sempre ficar meio agoniadinho aqui e ali e sufocado com algumas situações. Qual é a solução que Jesus coloca para nós? É nos arrependermos da nossa idolatria, identificarmos isso e nos arrependermos de quais das coisas que nós temos colocado no lugar de Jesus e crescermos e investirmos a nossa vida com Deus para crescermos em fé, crescermos em confiança e crescermos no descansar no Senhor. E dentro disso, é claro que envolve leitura bíblica, oração. Lembre-se que lembrar sempre que do Evangelho e que em Jesus nós já recebemos tudo que nós precisamos. Efésios capítulo 1 vai falar que Deus tem nos abençoado, Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então eu já tenho tudo que eu preciso. Como que eu lido com a questão da ansiedade? Eu já tenho tudo que eu preciso em Jesus, ainda que a situação não mude. Cristo é tudo que eu preciso, então eu vou parar de colocar meu foco em outras coisas, eu vou parar de colocar meu foco nas preocupações, eu vou colocar meu foco em Jesus, porque Ele é tudo que eu preciso, a graça dele me basta. No Evangelho eu tenho tudo que eu preciso. É assim que a gente trata, que a gente vai tirando os ídolos do nosso coração e crescendo em fé em Jesus. Eu convido você a fazer uma autoavaliação profunda do seu coração, de como as suas emoções têm revelado para você mesmo o estado do seu coração, para que você possa se avaliar. Quais são as coisas que talvez você tenha entesourado no lugar de Jesus? Persevere em leitura bíblica e oração, porque Filipenses capítulo 4 vai falar sobre a importância de orar e enchermos a nossa mente com tudo que é bom, amável, perfeito. E aqui a palavra de Deus se encaixa perfeitamente na descrição. Então, para lidar com a ansiedade, para lidar com a idolatria, com a incredulidade, nós precisamos nos perseverar e nos dedicar à leitura bíblica e oração. Porque nesses momentos de ansiedade, perturbação, a palavra de Deus nos orienta, a fé no Senhor nos acalma, a oração, nós encontramos refúgio no Senhor por meio da oração. Então persevere em leitura bíblica e oração e foque-se, essa é a última coisa que eu vou falar, foque-se no que Deus quer que você faça.
Não esqueça as coisas que não estão no seu controle. Deus colocou algumas coisas na sua mão hoje. Então não se preocupe com as coisas que não estão na sua mão. Mudar seu marido não está na sua mão. Mudar seus filhos não está na sua mão. Se vai ter emprego ou não vai, não está na sua mão. O que vai acontecer com a economia do Brasil não está na sua mão. Mas ser um bom marido está na sua mão. Ser uma boa esposa está na sua mão. Ser um bom filho está na sua mão. Ser um bom pai está na sua mão. Ser um bom trabalhador está na sua mão. Então, ao invés de se preocupar com aquilo que está na mão de Deus, com aquilo que está na mão de Deus, se foque no reino de Deus, na justiça de Deus e naquilo que Deus quer que você faça hoje. Porque basta cada dia o seu próprio mal. E, se for preciso, peça ajuda. Se você tem passado por um problema crônico de ansiedade e você tem tido dificuldades de lidar com isso, procure ajuda. Deus colocou a igreja na nossa vida, irmãos que podem estar orando por nós. Tiago capítulo 5 fala sobre a gente confessar os nossos pecados uns aos outros e pedir oração e orar uns pelos outros. Então, envolva-se com as pessoas. E se você tem dificuldades nessa área, peça ajuda. Peça oração para as pessoas, peça conselhos. Nós estamos à disposição para ajudar as pessoas. Às vezes, gente, e não só agora, vou falar não só dessa questão da ansiedade, mas Deus coloca a igreja na nossa vida porque todos nós temos questões que nós conseguimos lidar sozinhos. Mas temos questões que nós não conseguimos lidar sozinhos, nós não conseguimos resolver sozinhos. E a gente fica muitas vezes pelejando e pelejando e pelejando, sofrendo, muito tempo da nossa vida, porque a gente tenta lidar com aquilo sozinho. Deus colocou a igreja, os irmãos da nossa vida, para que nós oremos uns pelos outros e para que nós aconselhemos uns aos outros, sirvamos uns aos outros e caminhemos uns com os outros. Então, se você tem dificuldade nessa área, ou em outras áreas e você precisa de ajuda, peça ajuda. Porque a Igreja de Cristo está aqui como um instrumento dele para abençoar as nossas vidas. Então, lembre-se, a ansiedade é uma emoção. Embora nós não controlemos a ansiedade, essa emoção, ela revela coisas que estão no profundo do nosso coração. E diante da ansiedade, o que Deus nos convida a fazer é fazer uma autoavaliação profunda de nós mesmos e no nosso coração, para identificar quais são as coisas que nós temos entesourado no lugar de Cristo, de modo que Cristo não está sendo suficiente, e somente ter a Cristo não é o suficiente para me trazer paz. Qual é a outra coisa que eu estou colocando junto com Jesus, ou no lugar de Jesus, e só Ele não está sendo suficiente? E quais são as áreas que eu preciso crescer em fé? Quais são as questões que está me faltando fé no cuidado de Deus, na soberania de Deus, no poder de Deus? No que está me faltando fé? E a solução é eu me arrepender das minhas idolatrias e colocar a minha fé e a minha confiança em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. E agora nós vamos aí para o nosso momento final de perguntas e respostas.